Fala, galera! Começa mais uma aula de análise de sistemas de potência. Continuando nosso assunto aí sobre sistemas trifásicos. Aula 3, cargas trifásicas equilibradas na configuração triângulo. A mesma analogia que fizemos sobre os sistemas trifásicos, configuração em estrela, vamos fazer agora para a configuração em triângulo. Outra maneira de se configurar as fases em um sistema trifásico é ilustrada na figura abaixo através de 6 fios de linha. Lembramos que para 6 fios de linha, o gasto seria enorme para projetar uma linha de transmissão a 6 fios. Então, temos aí as correntes I1, I2, I3, I4, I5 e 6 sendo transferidas aí desde a minha geração, passando pela linha de transmissão, chegando até a carga. Olha só, os fios que transportam as correntes I1 e I3 foram substituídos por um único fio, na qual circula a corrente resultante da diferença entre I1 e I3. Da mesma forma, os fios que transportam as correntes I3 e I2 foram substituídos por um único fio que transporta as correntes I3 e I2. A mesma análise pode ser feita para o fio que circula a corrente I2 e I1. Sendo assim, teremos um circuito na qual é composto aí por apenas 3 fios. Corrente de fase e corrente de linha aí no sistema triângulo. O diagrama fasorial abaixo, ele ilustra as relações entre as correntes de linha e as correntes de fase. Nós vimos que no sistema estrela, a corrente de linha ela é igual à corrente de fase. E a tensão de linha ela é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Aqui a situação já muda. Então aqui nós teremos que a tensão de linha ela é igual à tensão de fase. E a corrente de linha no sistema triângulo, ele será raiz de 3 vezes a corrente de fase. Partindo da origem, a corrente de fase IAB ela terá um ângulo de 0 grau. A corrente de fase IBC um ângulo de 120 graus. E a corrente ICA terá um ângulo de mais 120 graus. Teremos, então, que a corrente de linha IA ela será igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase, com ângulo menos 30 graus. A corrente de linha IB ela será igual a corrente de fase vezes raiz de 3, com ângulo de menos 50 graus. E teremos, como consequência, a corrente IC, que é a corrente de linha, ela será igual à corrente de fase vezes raiz de 3, com ângulo de 90 graus. Equacionamento para cargas equilibradas em triângulo. Vamos analisar o circuito abaixo. Temos, então, a configuração de 3 impedâncias, da configuração triângulo, alimentada aí pelas correntes IA, IB e C. Então, quando a gente aplica aí as leis das correntes de Kirchhoff nos nós dos circuitos, nós vamos obter que o seguinte: a corrente IA, que seria a corrente de linha, ela seria a corrente de fase IAB menos a corrente de fase ICA. A corrente de linha IB, ela seria igual à corrente de fase IBC menos a corrente de fase IAB. Naturalmente, a corrente de linha IC, ela será igual à corrente de fase ICA menos a corrente de fase IBC. Sendo assim, as correntes de A, IB e C são as correntes de linha do circuito, na configuração triângulo. As correntes de fase são obtidas por meio da lei de Ohm. Então, teremos o seguinte: a corrente de fase IAB, ela será igual à tensão VAB, que será a tensão de fase, dividida pela impedância. Teremos também a corrente de fase IBC, que será a divisão da tensão de fase VBC, dividida pela impedância. E, por fim, teremos a corrente de fase ICA, que ela será igual à tensão VCA, que é a tensão de fase, dividida pela impedância. Equacionamento para cargas equilibradas em triângulos. Vale para os circuitos interiores as seguintes observações. Olha só, as correntes IA, IAB, IBC e a corrente ICA, que circulam nas impedâncias, são as correntes de fase do circuito. Já as tensões de fase são aplicadas às impedâncias da carga. Logo, as tensões de fases VAB, VBC e VCA são as tensões de linha e de fase ao mesmo tempo. Naturalmente, então, para o circuito configuração em triângulo, temos que a tensão de linha ela é igual à tensão de fase. As correntes em cada fio da linha fluem também na impedância, ligada à fase respectiva. Logo, as correntes de linha são iguais às correntes de fase. Portanto, as correntes IA, IB e C são correntes de linha e de fase. Sendo assim, em um circuito equilibrado de ligação em triângulo, a corrente de linha ela é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. E assim a gente encerra essa aula para cargas equilibradas na configuração em triângulo. Até a próxima aula.